a moeda americana está valendo mais e segue em alta. A moeda abriu hoje a 6,6, já está em 6,7 centavos. O curso feito pelo ministro Haddad um dia antes do anúncio detalhado foi muito político. Lula falou que o mercado reage quando os mais pobres são beneficiados pelo governo. É mentira. Os mais pobres já são isentos do imposto de renda. Olá, polêmicos! Tudo bem? Pacotão do Haddad. Não se fala em outra coisa. Apesar que tentaram desesperadamente fazer vingar a tese do golpe fantasia, que ninguém nunca viu, nem sentiu, o pacotão do Tachad veio para mostrar o que é a realidade, fazendo a gente ver e sentir o que realmente é um golpe no nosso bolso. Sentir o pacotão ficou esquisito, né? Recapitulando, há exatamente 4 semanas o dólar já estava disparando e chegou a incríveis 5,76. Parece barato agora, né, minha filha? Com isso, o Tachad desistiu de uma viagem para a Europa a bolar um pacotão de corte de gastos que ele iria anunciar muito em breve. E assim passaram-se 4 semanas. Foi há 84 anos. O plano era perfeito. O governo ia promover o G20, em seguida anunciar o pacotão do Tachad. Se não desse certo, em seguida a PF já ia ser acionada para jogar na mídia o inquérito do golpe fantasia para abafar o caso. Mas o que ninguém esperava era que a esbanja ia entrar em cena e roubar a atenção toda para ela, ficando conhecida mundialmente como a primeira vergonha brasileira. Com o desastre da esbanja, a PF foi acionada para agir antes do esperado e soltou na mídia o inquérito do golpe fantasia. A gente tentar esquecer aquilo que a esbanja é. Mas a tese do golpe não colou. Falei disso no vídeo sábado passado, vou deixar aqui no card e nos comentários o link desse vídeo se você quiser ver. Como a carta na manga do golpe fantasia não funcionou para abafar a esbanja, o pacotão de corte de gastos já tinha sido substituído pelo nome de ajuste fiscal. Porque, vocês sabem, né? Corte de gastos não teve muito mesmo. Teve mais imposto na nossa toba. E agora só se fala nisso. O novo normal agora é o dólar a R$6. E você pensando aí que a gente nunca ia ser hexa, né? O IPCA, que é a previsão da inflação, então, deve encerrar 2024, você vê ali, olha, em 4,71%. Vamos lembrar que o teto da meta é 4,5%, ou seja, já está acima do teto. 4,5% era a projeção da inflação pelo mercado um mês e meio atrás. Agora já estourou essa projeção. A previsão dos juros está mantida, a expectativa é de uma Selic encerrando o ano em 11,75%. Lembrando que hoje está 11,25%, ou seja, é esperado aí esse meio ponto percentual na última reunião do Copom, última desse ano, né, claro, que vai ser na semana que vem. O dólar, gente, o dólar no fim desse ano, a cotação esperada é de R$ 5,70, R$5,70. A gente sabe que hoje a moeda americana está valendo mais e segue em alta. A moeda abriu hoje a 6,6, já está em 6,7 centavos. E o PIB, a projeção de crescimento da economia, da riqueza produzida pelo Brasil, essa foi ligeiramente elevada. Subiu para 3,22% nesse ano. Só lembrando que o mercado apoiou o Janjo na eleição de 22. A coisa tá tão feia que até comentarista da Globo Janjo foi falar ao vivo que o anúncio de ajuste fiscal foi totalmente destrambelhado. Que não tem nada a ver ajuste fiscal com isenção de R$5 mil do imposto de renda, porque as duas coisas são completamente opostas. Acho que era melhor o Tachad ter feito a viagem para a Europa e ter deixado o dólar a 5,76. A forma que foi anunciado esse pacote foi muito ruim. Por quê? Por duas razões. A primeira delas é porque envolveu não só um corte de gastos, mas também um puxadinho, que é essa questão do imposto de renda, que vai ser isento para salários até R$5 mil, com uma compensação em cima de impostos sobre os super ricos. Isso é uma discussão sobre reforma tributária da renda, que vai ser discutido o ano que vem.
por que colocar isso dentro de um pacote de gastos quando o que você está focando é reduzir os gastos para que a política fiscal fique mais arrumada? Então, primeiro, esse puxadinho foi muito mal visto, até porque ele está completamente fora do timing correto. O Congresso ainda está discutindo a reforma do consumo, a reforma tributária do consumo. E segundo, que o próprio discurso feito pelo ministro Haddad um dia antes do anúncio detalhado foi muito político. Ele foi assim, uma coisa assim, menos, olha, temos um problema, precisamos resolver esse problema, esse é o conjunto de medidas para resolver esse problema. Não foi bem isso, foi uma coisa assim muito mais politizada e claro que quando acontece uma coisa dessas, as pessoas ficam com dúvida. Afinal de contas, do que nós estamos falando? É realmente um ajuste necessário nas contas do governo? Já o comentarista Demetrio Magnoli, que ele do mansplaining, sabe? Em países diferentes. Mas você está mansplaining para então, mim, essa né? é uma questão profissional. Se você diz que eu não posso analisar. Elogiou o Tachad e disse que a culpa desse desastre é do Janjo. E digo mais, que Janjo mente ao dizer que essa isenção é para os mais pobres, porque os pobres já são isentos. Isso aí é pra classe média, que odeia o Janjo, e que o Janjo odeia ela. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Cara, a voz mais sensata do governo é do Tachad. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Vocês têm noção do buraco que a gente tá? Olha, se ele não tivesse enfiado o imposto na nossa toba dia sim e outro também, eu até sentiria um pouquinho de pena do Tachad. Porque claramente o Janjo colocou ele lá pra tomar porrada. Mas é muito difícil a gente ter dó de alguém que normalizou 92% de imposto, né? O ministro supostamente mais poderoso do governo perde todas, mas insiste, resiste, persiste em ser uma voz adulta dentro da sala que é o governo e o PT. Ele insiste que é preciso ter um certo cuidado fiscal, né? Mas o governo não concorda com ele, então ele perde todas mesmo quando ganha. Então, quando ele apresentou um pacote, ele queria mais no pacote, mas quando ele apresentou o pacote possível, que é um passo à frente, o mercado entendeu que esse pacote é insuficiente, mas é um passo na direção correta. Quando ele conseguiu um pacote insuficiente, mas positivo, o governo resolveu fazer demagogia, né? Orientado por marqueteiros, né? Ele resolveu apresentar a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5 mil. A isenção em si mesma não é errada. Até quando você pensa em uma tributação progressiva, ela pode ser correta, mas ela teria que ser apresentada junto com uma reforma geral do imposto de renda e onde houvesse uma compensação pela perda, que é bem grande, de receita provocada por essa isenção. Não foi isso que foi feito. Lula resolveu jogar para a plateia. Qual plateia? Lula falou que o mercado reage quando os mais pobres são beneficiados pelo governo. É mentira. Os mais pobres já são isentos do imposto de renda. Ele está mirando o pessoal que ganha de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, a baixa classe média, um setor da sociedade onde o PT e Lula têm vastas dificuldades eleitorais. Então é uma medida eleitoreira, demagógica, que não precisava ser apresentada agora, né? Mas que ao ser apresentada produziu o fracasso do anúncio do pacote. No fundo, um naufrágio do anúncio do pacote que era para melhorar as expectativas, piorou as expectativas do mercado. Resultado disso, pressão inflacionária, pressão sobre os juros. Inflação mais alta, juros mais altos, quem perde? Perdem todo mundo, mas perde principalmente os mais pobres. Então não é verdade que o mercado fica contra medidas que beneficiam os pobres. Nesse caso, o mercado está contra uma medida
que atrapalha os pobres. Só esse ano o déficit é de 105 bilhões, com B. E a promessa de corte é 70 bilhões em 2 anos. Vocês acham mesmo que ele vai cortar alguma coisa em 2026, ano de eleição? E a nossa dívida pública bateu recorde e atingiu 9 trilhões de reais, com T, pela primeira vez na história. E para mostrar que o governo não tá pra brincadeira e realmente quer um corte de gastos, ele vai gastar milhões numa campanha sobre corte de gastos. O governo dos recordes. E pensar que a gente reclamava da Dilma. Mas e você? Tá preparado pra inflação anos 80 ou pro dólar estilo Copa 2014 7-1? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdo engraçado, divertido e interessante. Até amanhã e